Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje é segunda-feira, nós temos aula de língua portuguesa e vamos utilizar o livro Acapalô. Vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje a página 95 do livro. Estudo da escrita, terminações isse e isse. É uma revisão das atividades que a gente fez a semana passada. Todo mundo fez direitinho, a gente trabalhou o livrinho Ler e Escrever. Todo mundo aprendeu as regrinhas, quando que eu uso isse com C, quando que eu uso isse com 2 S's, né? Então, leia os títulos de 2 reportagens. Título 1. E se a lua não existisse? Título 2. Vovós modernos reinventam a velhice. Esse primeiro título aqui, E se a lua não existisse? Ele foi tirado desse site da Abril, super.abril.com. Se vocês entrarem lá nesse site, lá na internet, vocês vão ter esse texto aqui, essa reportagem na íntegra para vocês lerem. Tá? Então eu gostaria que vocês fossem lá e fizessem essa leitura, que vai ajudar muito a esclarecer coisas sobre a lua. E vai ficar mais fácil para vocês responderem aqui embaixo depois, tá? Esse título 2, Vovós Modernos Reinventam a Velhice, essa reportagem aqui tem no nosso livro. Eu vou mostrar para vocês irem lá ler também. Lá na página 238, vocês vão encontrar essa reportagem aqui também na íntegra, ó. Vovós modernos reinventam a velhice, idosos fogem de estereótipos e, além de curtir os netos, se dedicam a exercícios e à escrita. Então aqui tem a foto, né, desse aposentado, Edson Cavalete, de 66 anos, que ele vai à academia 3 vezes por semana. Então leia esse textinho aqui que vai ajudar vocês a pensarem melhor, responderem mais corretamente lá as atividades. Então vamos continuar aqui na página 95. Pergunta A. O que você acha que aconteceria se a lua não existisse? Isso aqui é a opinião sua, tá? Por isso que eu falei para você ler o textinho, que você vai ter como dar uma opinião mais acertada aqui. B também é da opinião sua. Em sua opinião, qual é o assunto da reportagem do título 2? Vocês vão também responder aqui para minha opinião. Escreva as 2 palavras destacadas nos títulos. No título 1, está destacada a palavra existisse e no título 2 está destacada a palavra velhice. Copias aqui. Agora pronuncie as 2 palavras em voz alta e sublinhe as partes que têm o mesmo som. Pode até sublinhar aqui, ó. Existisse e velhice. Sublinha a parte da palavra que tem o mesmo som. E agora a perguntinha aí. A que classe gramatical pertencem as palavras destacadas nos títulos? Classe gramatical. Existisse é verbo, é substantivo, é adjetivo. Que classe gramatical é? E velhice, que classe gramatical é? Baseado naquelas regrinhas que a gente viu, vocês vão se lembrar direitinho disso aqui, né? 96. Complete as palavras com isse ou isse. Pediu a ela que dormisse cedo. Esse dormisse, será que é com 2 S's ou é com C? Certo? Então, também partindo daquela regrinha que a gente viu a semana passada, vocês vão completando aqui. 3. Organize as palavras da atividade anterior no quadro
e depois complete a frase. Então, se essa é a atividade 3, a anterior é a 2. Então, as palavrinhas que você completou aqui, você vai colocar aqui no quadro. O que for verbo aqui e o que é substantivo aqui. E completar essa frase. A terminação "-se" é empregada em que tipo de palavras, que classe elas pertencem quando eu uso "-se"? É substantivo, é verbo, é adjetivo. "-se", quando que eu uso? Certo? Muito fácil, né, gente? De que palavras derivam os substantivos da atividade 3? Para responder, faça como no exemplo. A atividade 3, você completou aqui com 3 substantivos. Então, esses substantivos são derivados. Qual que é o substantivo primitivo? Olha o exemplo. Caretice é derivado do substantivo primitivo careta. E peraltice? Qual é o substantivo primitivo? De gulodice e de tolice. 5. Reescreva as frases a seguir da atividade 2, deixando os verbos no infinitivo. Então, vamos só para dar uma recordadinha. O que é infinitivo? Faço já os ajustes necessários. Veja o exemplo. Então, aqui, ó, nós vamos reescrever as frases da atividade 2. Então, essas mesmas frases que estão aqui, também estão aqui embaixo, para a gente reescrevê-las, tá? Aqui na 96 e na 97. Então, olha o exemplo. Se dirigisse com cautela, seria mais seguro. E aqui ficou como? Quando a gente passou para o infinitivo. Se dirigir com cautela, será mais seguro. Então, ao invés de dirigir-se, passou para o infinitivo do verbo, que é dirigir. Ficou: se dirigir com cautela, será mais seguro. Então, note que se eu colocasse só dirigir aqui, a frase não ia ficar com sentido. Então, foi mudada alguma coisa para a frase ficar com sentido. E aqui também vocês vão ter que fazer esses ajustes, tá? Ó, pediu a ela que dormisse cedo. Então, ao invés de dormisse, você vai passar para o infinitivo, que é dormir. Então, vai poder ficar assim: pediu a ela que dormir cedo? Não, né? Vai ter que mudar alguma outra palavrinha para dar sentido. Aqui também. Não vai ser sorrisse. Você vai colocar o infinitivo, que é sorrir. E vai também ajustar a frase. E aqui, ao invés de partisse, você vai pôr partir, mas vai ter que ajustar a frase para dar sentido. Preste bem atenção nisso, tá? Aqui. Complete as frases com as palavras indicadas entre parênteses. Use as terminações "-se" ou "-se". Então, aqui tem duas palavrinhas entre parênteses no final da frase, né? Talvez você eu vou usar a palavra ouvir, só que eu não vou pôr ouvir. Eu vou colocar uma das duas terminações aqui. Aqui tá correta. Mas com tanta, aí eu vou colocar aqui, não é tagarela, é a palavra tagarela, mas com outra terminação. Atentem bem para isso, o que é verbo, o que é substantivo, quando que eu uso "-se", quando que eu uso "-se". Aqui nessa outra frase tem assistir e chato, que vocês vão completar aqui. Não é com assistir, é com assistisse. E aqui não é com chato, aqui é com chatice. Aqui, desistir e maluco. Então, aqui é desistisse e aqui é maluquice. Lembra da regrinha para vocês poderem fazer isso aqui certinho.
certo? Correto? E a última 7, encontre no diagrama 3 palavras com ICE, com 2 S's, e 3 palavrinhas com ICE, com C. Pinta bonitinho aqui as palavrinhas para ficar bem visível para mim, beleza? E para finalizar, eu tenho aqui uma sugestão de leitura para vocês, tá? Aí vem história. Você já imaginou receber de presente um pinguim? É o que acontece com um pintor de paredes que sonha ser explorador na Antártica. Lembra que a gente estudou semana passada sobre a Antártica, os pinguins lá, que vocês colaram os pinguins? Então, essa história aqui é uma referência àquela atividade lá. Conheça um pouco dessa história na página 240. Então, vocês vão lá no final do livro, na página 240, vocês vão ler essa historinha aqui, que fala sobre esse pintor de paredes que recebeu um pinguim de presente. Façam a leitura, é muito gostosa, eu já li, é interessante. Boa aula para todo mundo e até amanhã.